E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser sobre frações, mas eu coloquei uma intro também sobre MMC e MDC, por conta que quando vocês forem fazer as operações com as frações, vocês vão precisar ter dominado esses conteúdos também. Vamos lá. O primeiro slide ele trata nos múltiplos de um número. É só uma especificaçãozinha do que é o que são os múltiplos de um número. Eu coloquei em ênfase o 3 e o 4 aí. O M quer dizer os múltiplos, né? Eu coloquei como a letra de múltiplos. Aí os múltiplos de 3 são todos os números que compõem a tabuada do 3. Não só até o 10, viu? Coloquei só até o 10 aí, mas eu coloquei vírgula e reticências aí pra vocês, porque a tabuada ela é infinita. Do mesmo jeito aí pro 4, eu coloquei só até o 10, mas eu coloquei os 3 pontinhos na frente porque são infinitos os múltiplos de um número. Agora, galera, a gente vai entrar no mínimo múltiplo comum, mais conhecido como MMC. O mínimo múltiplo comum de dois ou mais números inteiros é o menor inteiro positivo que é múltiplo de todos ao mesmo tempo. Como assim? Eu botei o exemplo aí, a mesma sequência numérica, do 3 e do 4. Todos os múltiplos de 3 e todos os múltiplos de 4. Você tem que ver os que se repetem. Aí no caso se repetem dois, o 12 e o 24. Mas é o mínimo múltiplo, o nome já diz, é o primeiro, o menor número que está multiplicando, que é múltiplo de dos dois ao mesmo tempo. Ou seja, é o 12, não descarta o 24, viu? É bem simples a ideia de você saber qual é o mínimo múltiplo de um comum entre dois números. É dois ou mais números, viu? Coloquei dois números aí, mas podem ser quantos números quiserem, viu? Mas eu vou ter que fazer essa sequenciazinha, essa tabuada toda vez, professor? Não. Agora eu vou explicar a vocês como é que vocês fazem para achar esse número. Regra prática MMC. A regra prática é o meio que vocês têm para acharem esse número, esse mínimo múltiplo comum. Para que vocês não precisem fazer toda a tabuada do número e tal, até vocês acharem um número compatível que esteja nos três. Vocês vão fazer simplesmente essa fórmulazinha aí, ó. Eu coloquei no exemplo 1 o MMC dos números 12, 15 e 20. O que é que eu tenho que fazer? A fatoração. Creio que a maioria de vocês já sabem fazer isso, né? Fatoração pelos números primos. Coloca os três números em sequência, 12, 15 e 20, bota uma barrinha e tu coloca do lado o primeiro número primo que consiga dividir qualquer um desses termos aí. Não é obrigatório dividir os três de uma vez. Dividindo um dá certo. Você começa com 2, se o 2 não tiver, vai pro 3, se o 3 não tiver, o 5, se o 5 não tiver como, o 7, entendeu? Vai pulando só os números primos, entendeu? Mas tem que ser do menor, sempre tenta, do menor até chegar ao número que consiga dividir qualquer um dos termos seguintes. Vejam como exemplo aí, ó. O 2. O 2 ele consegue dividir o 12, que dá 6. Ele não consegue dividir o 15. Faça o quê? Somente desça o 15. E ele consegue dividir o 20, que deu 10. Na parte de baixo, o 2, ele consegue dividir algum ainda? Consegue sim. Consegue dividir o 6, que dá 3. O 15 eu faço só descer novamente. E consegue dividir o 10 também, que dá 5. Agora, o 2 ele consegue dividir o 3, o 15 ou o 5? Não. Qual é o próximo número? O 3. O 3 ele consegue dividir o 3? Lógico, né? Todo número dividido por ele mesmo dá 1. O 3 ele consegue dividir o 15? Também consegue, que dá 5. O 5 ele só pode ser dividido por 1 por ele mesmo, faço só descer o 5. Agora o 2 ele consegue dividir o 1, 5 ou 5? Não. O 3 consegue? Também não. Agora o próximo número primo, o 5. O 5 ele não consegue dividir o 1, faço só descer 1. Ele consegue dividir o 5 que dá 1 e também o outro 5 que dá 1. Tendo esses números aí do lado, esses números que foram divididos, né, no caso que foram feitas a divisão, o 2, o 2, o 3, o 5, eu pego toda essa sequência numérica e multiplico entre eles, faço uma multiplicaçãozinha entre eles. E quando o resultado dessa multiplicação corresponde ao MMC dos números, o múltiplo que eles vão ter em comum, o primeiro múltiplo que eles vão ter em comum. Que aí no caso, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60. O 60 seria o primeiro múltiplo comum que teria a relação entre esses três números, o 12, o 15 e o 20. As propriedades, galera. Propriedades do MMC só são duas.
As propriedades, caso vocês não entendam, vocês não precisam se apegar muito a ela não. Elas são meio que um atalho para vocês chegarem no resultado mais rápido, em algumas ocasiões. Vamos lá, primeiro aí, ó. O mínimo múltiplo comum, o MMC, né, entre dois ou mais números primos, será sempre o produto, a multiplicação entre eles. Ou seja, se os números que tu querem achar o MMC são todos primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13, se são todos primos, tu não precisa fazer aquela partezinha ali do lado que eu fiz, ó. Tu pega só os números que tu quer o MMC e faz a multiplicação entre eles. Primeiro exemplo, eu peguei o 3 e o 5. Para mim não precisar fazer aquela tabelinha ali do lado, eu pego só o 3 e multiplico por 5 e dá o resultado 15. Aí a prova que dá a mesma coisa eu fiz do lado aí, só para vocês terem noção de como é. Botei o 3 e o 5, aí vai, o primeiro, o 2 não consegue dividir nenhum dos dois, o 3 consegue, o 3. Dividir o 3 por 3 dá 1, desço o 5. Agora o próximo número que eu consigo dividir também é só o 5. Aí divido o 5 por 5, que dá 1. E desço o outro 1, que foi dividido por 3. E por aí foi, ó. Ficou só o 3 e o 5. Peguei só a multiplicação de 3 vezes 5, que deu 15 do mesmo jeito. É mais um atalho para vocês não perderem tempo. Quando for prova, alguma coisa assim, vocês requer tempo. Eu aconselho vocês a usarem as propriedades. A segunda propriedade, pessoal, do MMC, quer dizer o quê? Entre dois ou mais números, se o maior dele for múltiplo dos outros, então esse maior número será o MMC. Como assim, professor? Me explica aí. Vamos lá. Eu botei um exemplo aí, ó. Eu quero o MMC do 6, do 8 e do 24. Como é que eu sei para me fazer direto? Simples, eu pego o maior número, 24. O 24, ele é múltiplo de 8? Ele tá lá na tabuada do 8? Tá sim. 3 vezes 8, 24. Beleza. Vamos ver se ele tá na do 6 também. Ele tá na tabuada do 6? Tá também. 4 vezes 6, 24. Ou seja, pego o 24 e boto ele como MMC. Ele já é o próprio MMC. Para você não precisar fazer aquela partezinha do lado. Ah, pessoal, mas eu tenho dificuldade e tal na tabuada. Beleza, faz do método antigo também. Vai perder um pouco mais de tempo? Vai. Mas pode fazer assim, tranquilo. Vamos lá. Boto 6, 8, 24. Primeiro por 2. Todos os 3 conseguem ser divisível por 2, que fica 3, 4 e 12. Por 2, desço o 3, que não consegue ser dividido. Divido o 4 e o 12, que dá 2 e 6. Por 2 de novo, que é o próprio, o 3 eu desço novamente. Divido 2 e o 6, que fica 3, 1, 3. E o próximo número que eu consigo dividir é os 2, 3, que é por 3 também. Aí, finalizando, pego esses 4 números, que foram no fator de divisão. O 2, o 2, o 2 e o 3. Aí faço 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. Ou seja, dá o mesmo resultado, entendeu? Mas, tipo, se eu domino essa propriedade, eu já faria direto. Não precisaria nem perder tempo fazendo isso, não. Pessoal, agora a gente vai entrar sobre os MDC. Aí eu fiz uma introzinha para vocês terem noção do que é o divisor de um número. Os divisores de um número são todos os números que compõem ele fazendo a divisão. Ou seja, coloquei o 12 e o 18 aí, como exemplo. Os divisores de 12 é o 1. O 1 sempre vai ser o divisor universal. Aí ele consegue ser divisível por 2 também, que dá 6. Consegue ser divisível por 3, que dá o próprio 4. Consegue ser divisível por 4, que dá o 3. Consegue ser divisível por 6, que dá 2. E consegue ser dividido por 12, que dá o próprio 1. Viu? É só os números que eles conseguem ser divisíveis e o resultado é um número inteiro. Mesmo esquema 18. O 1, pessoal, ele sempre vai estar como divisor de um número. Ele sempre vai ser o primeiro. Ele é o divisor universal. Aí vamos lá. O 2 consegue ser dividido por 18, que dá 9. O 18 consegue ser dividido por 3, que dá 6. Consegue ser dividido por 6, que dá 3. E consegue ser dividido por 9, que dá 2. E por ele mesmo, que acaba dando 1, entendeu? O 1 ele é o divisor universal por quê? Porque todo número ele consegue ser divisível por ele mesmo, que acaba dando 1. Bem simples, só uma introzinha aí. Agora vamos entrar sobre o máximo divisor comum, conhecido também como MDC. Propriedadezinha dele, ó. O máximo divisor comum entre dois ou mais números inteiros é o maior número inteiro que é divisível de tais números. Ou seja, de todos os números que são comuns na divisão entre dois ou mais números, eu tenho que pegar o maior. O mínimo múltiplo comum eu tinha que pegar o primeiro que fosse múltiplo dos dois ao mesmo tempo. Agora eu tenho que pegar o maior que divide os dois ao mesmo tempo. Como assim, professor? Peguei o 12 e o 18, novamente, o mesmo exemplo. Pego todos os números que estão tanto dividindo o 12 quanto o 18 ao mesmo tempo. Reparem que o 1 tá
o 2 também está, o 3 e o 6. Aí vamos reparar, qual é o maior número que está dividindo os dois ao mesmo tempo? O 6. O 6 vai ser o máximo divisor comum entre 12 e 18. Mas, professor, por que eu tenho que saber isso? Por conta das fatorações de frações, que vocês vão ver mais à frente nas operações. Para você fatorar uma fração, na fatoração máxima dela, o recomendável é você fatorar pelo maior divisor comum entre os dois números, ou seja, tanto de cima quanto de baixo. Você fazendo isso, você acaba a fatoração ali, porque você pode fazer por 2, por 2, por 2, até chegar num número que não consiga mais ser fatorado, mas o recomendável mesmo é você fatorar logo pelo maior divisor comum, por isso que eu já estou dando uma introzinha dele, para você não perder tempo fatorando de grão em grão, entendeu? É tipo um atalho também, que vocês podem chegar pelo máximo divisor comum, bem simples. Agora eu vou explicar para vocês como é que vocês conseguem achar esse número sem precisar fazer todos os divisores, sem escrever manualmente todos os divisores de todos os números que vocês querem saber. Vamos lá. Mesmo esquema, pessoal, regra, prática, MDC. Cuidado só para não confundir, entendeu? Eu vou explicar aqui como é que vocês fazem e vou também explicar a diferença que tem entre os dois. Vamos lá, propriedadezinha. O máximo divisor comum, MDC, pode ser obtido pela fatoração, ou seja, fatoração é aquela parte ali que a gente faz do ladinho, simultânea dos números inteiros. Prezem muito por essa palavra simultânea, porque é essa a maior diferença entre você achar o MDC e o MMC. Vamos lá. Ó. Da forma prática, eu botei aí do lado, ó, todos os números, né? De 12 e o 18. Peguei o mesmo exemplo. Pronto, é o 6 o maior. Mas como é que eu faço para achar o 6 de forma usando a regra prática? Muito simples. Faço o mesmo esquema do MMC, fatoração. Pego o 12 e o 18 e divido. Esqueçam essa estrelinha aí, pessoal, porque eu vou explicar já já a vocês o significado dela. Vamos lá. 12 e o 18. O 2 consegue dividir o 12 e o 18? Consegue, que dá 6 e 9. 2 de novo consegue dividir o 6, que dá 3. O 9, como não consegue, 10. Agora o 2 não consegue dividir nem o 3 e o 9. Divido por 3. O 3 que dá 1 e o 9 que dá 3. Aí novamente o 2 não consegue. O 3 consegue, né? Que tem o próprio 3 dividindo aí. Desço 1 novamente e divido somente o 3 que fica embaixo. Ah, professor, mas se eu pegar todos os números aí, eu vou achar o MMC. Justamente. Essa estrelinha que eu coloquei nos números quer dizer, pessoal, que foi o número que dividiu os dois termos ao mesmo tempo. Percebam aí, ó. O primeiro 2, ele dividiu tanto o 18 como o 12. Não foi isso? Dividiu o 12 que deu 6, dividiu o 18 que deu 9. No segundo 2 aí, por que ele não está com estrelinha? Porque ele dividiu somente o 6. O 9 eu fiz só descer. A partir do momento que eu faço só descer um número, eu já esqueço esse número que eu dividi. Do ladinho, esse 2 aí fica no cantinho. Vamos lá pro próximo. Esse outro 3 aí, tá com asterisco também, por quê? Porque ele dividiu tanto o 3, que deu 1, e dividiu o 9 também, que deu 3. E o último 3, por que não tá com asterisco, professor? Porque o 1 eu fiz só descer, o 1 eu não consigo dividir ele, e eu dividi somente o 3, ou seja, eu só pego os números que consigam dividir tanto o primeiro termo, o segundo e o terceiro, independente de quantos termos você tenha. No caso, eu tenho os dois, né? Eu só posso pegar os números que eu divido os dois termos ao mesmo tempo. Se for 3, os 3 termos ao mesmo tempo e por aí vai, viu? No caso aí, só o 2 e o 3. Faça a multiplicaçãozinha, 2 vezes 3, 6. No caso, é a mesma resposta que a gente achou ali fazendo a tabelinha. As propriedades, pessoal, são duas também, bem simples, é o mesmo esquema, são somente atalhos, entendeu? Vocês não precisam só pegar muito elas, não. Caso alguém realmente não consiga entender, faça do modo antigo, que vai dar a mesma coisa. As propriedades é mais para você achar um atalhozinho e tal, para não perder tempo fazendo. Vamos lá para a primeira. O máximo divisor comum, o MDC, entre dois ou mais números primos, olha aí os números primos de novo, pessoal, é sempre 1. Ou seja, se tu tem dois números primos, dois ou mais números primos, o MDC dele, o maior divisor comum que eles vão ter, é 1. Mas por quê, professor? Simples, pessoal. Números primos, qual é as propriedades dele? Ele só consegue ser dividido por ele mesmo e por 1. Peguei 3 números aí, ó, pra vocês. O 3, o 5 e o 7 aqui do lado.
Quais são os divisores deles? O 3 ele consegue ser dividido por ele mesmo e por 1. O 5, como também é um número primo, por ele mesmo e por 1. E o 7, a mesma coisa, por ele mesmo e por 1. Ou seja, percebam aí que o 1 é o único divisor comum que eles têm. Ou seja, vai direto na resposta. Só são números primos 1. Se eu fosse fazer da forma ali, ó, por 3 aí, essa primeira, 3, 5 e 7, o 3 é o primeiro que pode ser dividido, na segunda o 5 é o primeiro que pode ser dividido, e na terceira o 7, que é o último que pode ser dividido. Ou seja, fiquei o 3, o 5 e o 7. Ah, professor, mas eu multiplicando eles eu consigo o MDC. Não. Se você pegar esses números e multiplicar, você acha o MMC. O MDC é aquele esquema, você só pode pegar os números que dividem dois ou mais termos, todos os termos ao mesmo tempo. Ou seja, qual é o número que eu posso pegar aí? O 3, ele consegue dividir o 7 e o 5? Não, ele só conseguiu dividir o 3, ou seja, já esqueça esse 3 aí. O 5, ele consegue dividir o 7, o 5 e o 1? Não. O 1 primeiro que não consegue mais ser dividido por nenhum. O 7 é primo, só por ele mesmo, e o 5 o mesmo esquema. Ou seja, pessoal, eles só vão ser divididos uma vez, só vão conseguir dividir um termo aí. E se conseguir dois, professor, esquece também, só dá certo se for todos os termos. Se for os 3 termos, o número que eu vou usar são os que conseguem dividir os 3 ao mesmo tempo. E se são só números, só são primos, ou seja, boto logo um 1, que eu sei que o 1 é o único divisor comum que eles vão ter entre si. Segunda propriedadezinha, pessoal, da MDC, vamos lá. Se A é divisor de B, então o MDC de A e B é igual a A. Vamos lá, pessoal, tem letras aí, muita gente se confunde e tal. Mas é o que eu repito novamente, é uma propriedade para vocês conseguirem chegar no resultado mais rápido. Ou seja, não entendeu de jeito nenhum, não se apegue muito à propriedade não. Faça do modo convencional que vai dar a mesma coisa. Mas é bem simples, pessoal, essa propriedade. Ó. Vamos lá, eu dei um exemplo aí, o MDC de 3 e de 9. Vamos lá, o A aí no caso seria o 3, né? O B seria o 9, então o resultado deu 3, que é A. Mas por quê? Porque, vamos lá, ó, o 3, ele é divisor do 9. Ou seja, na propriedade, ó, se A é divisor de B, o resultado é o próprio A. Ou seja, se 3 é divisor de 9, o resultado dá o próprio 3. Bem simples isso. Ah, professor, mas eu não entendi essa propriedade. É um pouco complicado, porque envolve letras e tal. Beleza. Não se preocupe com isso. Faça do modo convencional. Pegue o 3 e o 9, fatore. Por 2 dá? Não. Por 3 dá. O 3 dividiu tanto o 3 quanto o 9. Perceba que quando ele dividir os dois termos, todos os termos ao mesmo tempo, eu já coloco um asteriscozinho ali, porque eu vou usar ele no final. Na parte de baixo. O 3 ele consegue dividir o 1? Não, desço só 1. Consegue dividir o 3, consegue dar 1. Ou seja, ele só dividiu o 3, o 1 não conseguiu. Então, esqueça isso aí. Ou seja, como só tem um número com asterisco, o resultado é o próprio número. Bem simples. Pronto, pessoal, dando essa intro sobre MMC e MDC, a gente vai começar agora frações. Nessa aula, eu vou descrever para vocês só a notação. Notação é sobre o que é uma fração e os tipos de frações também. Para não ficar uma aula muito corrida, né? Porque vou passar exercícios sobre MDC e MMC e os próprios tipos de frações também. Vamos lá. Frações. O que é uma notação de uma fração? Notação de uma fração é como se fosse o layout dela, ou seja, o que compõe uma fração. Vamos lá. Percebam essa imagem do lado aí, ó, que tem A sobre B. O A, que é a parte de cima, é o numerador. E o B, que é a parte de baixo, o denominador. Ah, professor, mas como é que eu sei qual é qual? Simples. A parte de baixo, que é o denominador, é o total de partes iguais que o inteiro foi dividido. Ah, professor, não entendi. Repare na imagem aí do lado que eu coloquei. O 4 ele está como denominador por quê? Porque o inteiro, que é esse quadrado, ele foi dividido em 4 partes, percebam. Simples assim, ó. O quadrado ele foi dividido em 4 partes, no caso, o total de partes que foi dividido inteiro é o denominador, coloco já ele embaixo. É bem simples. Se fosse um círculo que tivesse dividido em 5 partes, o denominador seria 5. Se fosse um quadrado que tivesse se dividido em 10 partes, o denominador seria 10. Bem simples. Aí a parte de cima é quantas partes do todo foram tomadas, ou seja, vejam como exemplo também a imagem. Dessas 4 partes, qual que está sendo usada? Somente uma, ou seja, o numerador é 1. No caso, a fração fica 4 sobre 1. É bem simples, é só para vocês entenderem como é que funciona uma fração. Vamos lá, agora a gente vai para os tipos de frações. Fração própria.
é uma simples propriedade da fração própria. Numerador, que é a parte de cima, é menor do que o denominador, que é a parte de baixo. Ou seja, quando o número de cima for menor do que o de baixo, é uma fração própria. Eu peguei como exemplo a imagem passada. 1/4. O 1 é menor do que o 4, ou seja, a parte de cima é menor do que a de baixo. É uma fração própria. Só isso. Fração própria é isso. Agora vamos de frações impróprias, pessoal. O nome já diz, né? O oposto da fração anterior. Ou seja, o numerador, que é a parte de cima, é maior do que o denominador, que é a parte de baixo. Mas como assim, professor? Como é que eu posso chegar a isso? Simples. Peguei dois inteiros aí, né? Dividi os dois em 4 e peguei 5 partes desses dois inteiros. Um eu peguei todo e um eu peguei 1/4 só. Quando eu fizesse a soma dessas duas frações aí, do inteiro mais 1/4, daria 5/4. Ah, professor, mas eu não estou entendendo. Não se preocupe. Eu peguei só as imagens para vocês verem em que tipo de situação entra uma fração imprópria. Só para vocês entenderem o contexto do que é uma fração imprópria, entendeu? Sobre as operações a gente vai ver mais para frente. Não se preocupe com isso. Não se apeguem a essa operação. Se apeguem só o formato de uma fração imprópria, que é o numerador é maior do que o denominador, ou seja, a parte de cima é maior do que a de baixo. E também tem as frações aparentes. Fração aparente é uma fração imprópria, levem isso em consideração na cabeça de vocês. Ah, professor, mas por quê? Primeiro, porque a primeira propriedade deles é a mesma da fração imprópria. O numerador, que é a parte de cima, é maior do que o denominador, que é a parte de baixo. Ah, professor, mas como é que eu sei a diferença entre as duas? Simples. A fração aparente, o numerador, que é a parte de cima, é o múltiplo do denominador, que é a parte de baixo. Ou seja, a parte de cima ele está na tabuada do número de baixo. Veja um exemplo aí, ó. Eu peguei 8/4. 8, ele é múltiplo de 4? Porque 2 vezes 4 é 8, é o múltiplo. E uma fração aparente, pessoal, ela só é uma fração porque ela está em modo de fração, porque ela consegue ser dividida. Um exemplo aí, se tu dividir o 8 por 4, vai dar 2, que é um número inteiro. Ou seja, ela só é uma fração porque ela está no modo de fração, mas ela pode ser convertida em um número inteiro fazendo simples divisão entre o de cima com o de baixo. É bem simples. E por último, pessoal, as frações equivalentes. Fração equivalente é um conceito também muito simples, que graficamente ela é um pouco mais fácil de se saber, mas também sem os gráficos também é fácil. Qual é o conceito das frações equivalentes? É o único só. Representam a mesma parte de um todo. Eu coloquei 3 frações aí diferentes, 3 imagens também diferentes, mas percebam, pessoal, 3/6 ele está pegando a metade do círculo. 4/8 também está pegando a metade do círculo. 5/10 também a metade do círculo. Ou seja, as frações equivalentes, no graficamente, quando você tiver 3 imagens, né, quando fossem todas partidinhas, vai só fazer direto. Ou seja, eu pego, não, essas 3 estão dividindo a figura ao meio. Se vocês for ver a imagem como um todo, as 3 estão dividindo a figura no meio. Ou seja, as 3 são equivalentes. Pessoal, mas como é que eu sei sem as imagens? É simples, pessoal. O resultado entra a divisão dos dois. Ou seja, 3/6 vai dar 0,5. 4/8 também dá 0,5. Ou seja, quando o resultado dessa divisão entre esses dois números for iguais, é uma fração equivalente. E o 5/10, professor, também vai dar 0,5 se você for fazer a divisão. Ou seja, os três eles têm um resultado em comum. A divisão entre eles, 3/6, 0,5, 4/8, 0,5 e 5/10 também 0,5. Ou seja, como o resultado é igual, elas são frações equivalentes. Pronto, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e principalmente entendido. E foi isso. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.